Tô falando, minha gente, o programa de hoje é muito interessante. Eu não sabia que um dia eu ia fazer um programa que eu mesmo ia apanhar. Tá vendo? Quem bate um dia apanha, não tem jeito. Essa é a vida. É a hora do cara também tomar os arroxos. Então, chegou a minha vez, mas não é só eu não. Vai sobrar para você que está aí também me assistindo. Vou fazer um programa aqui muito bacana, que nós vamos falar sobre obesidade, sedentarismo. É aqui que eu vou apanhar. Um programa muito bacana. Será que tem a ver alguma coisa com a Bíblia? Exercício físico, alimentação? Olha, gente, o negócio é muito quente, é para tu chamar todo mundo que está aí na tua casa e ligar aí para uns 10, tá certo? Então, daqui a pouquinho eu estou de volta com um programa muito interessante. Vida. Você precisa contra o real transformador. Vitoriosa. Se prepara, Deus vai abrir as janelas dos céus. Para você. Vai mudar a sua vida para uma vida melhor. Venha ouvir uma palavra de fé e esperança com o pastor Silas Malafaia em Manaus. Dias 25 e 26 de agosto, às 19 horas, no Anfiteatro da Praia da Ponta Negra. Louvor e adoração. Chaves Alencar, Nani Azevedo, Eixla, Marquinhos Menezes e Lilian, Josiane, Dayan Alencar, Daniele Cristina, J.A. e Raquel Melo. É um sinal que vem bênção. Venha e forme sua caravana. Apoio Igrejas Evangélicas do Estado do Amazonas. A mais importante obra teológica no mundo em sua categoria. O que nos orgulha, que foi feita por um brasileiro. Concordância Bíblica Exaustiva Joshua, em 4 volumes. Mais de 750 mil referências bíblicas. Um ranking das palavras mais usadas na Bíblia. Facilidade de entender as referências para encontrar o texto bíblico desejado. Adquira agora mesmo pela Central Gospel numa promoção de lançamento com 20% de desconto, de R$ 369 por R$ 295,20, em 10 vezes no cartão ou 6 vezes no cheque pré. À vista, 30% de desconto com pagamento no cartão por R$ 258,30. Tudo isso sem despesas de correios para qualquer lugar do Brasil. Ligue agora. 0 Operadora 21 21 87 7000. 21 87 7000. E também nas lojas da Central Gospel. Central Gospel, impactando vidas e conquistando vitórias. Novo CD Tatiana Malafaia. Tempo de romper. Sim, vem renovar. Sim, vem restaurar, transformar os nossos corações. Chegou o tempo do agir de Deus. É tempo de acreditar no que Ele tem para você. Participação especial de J.A. na canção Rispa. E atrair a tua presença e me prostrar com profunda reverência. Adquira agora mesmo. 0 Operadora 21 2187 7000. 2187 7000. E também pelo site editoracentralgospel.com. Tatiana Malafaia. Tempo de romper. Mais um lançamento Central Gospel Music. Bem, minha gente, eu disse ainda há pouco que quem bate apanha também. Hoje chegou minha vez de apanhar aqui junto de você. Como eu disse ainda há pouquinho, vou falar aqui sobre obesidade, né? Sedentarismo, essa questão de exercício físico, o que isso tem a ver, será que isso tem a ver alguma coisa com a Bíblia, não tem nada a ver com vida cristã, com igreja? E eu trouxe aqui para bater um papo comigo o Anderson Silveira. O Anderson, ele é formado em Educação Física, tem mestrado
né, e voltado para a questão de obesidade, tanto do adulto quanto infantil, está fazendo doutorado, né, em ciências fisiológicas. Ele é professor da Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro, né, nas cadeiras de nutrição esportiva e fisiologia do exercício. Mas o título que ele mais aprecia, o título que ele mais gosta, é que ele é meu genro. Esse aí é esse é o título que mais ele tem prazer de dizer. Isso aqui tudo é fichinha desse título. Ele é casado com a minha filha, a Thalita. Tudo bem, Anderson? Tudo bom. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Apesar do nosso laço familiar, é um convite de muita importância para mim poder fazer parte do seu programa. Amém. Bem, o Anderson é um camarada esforçado. Eu digo sempre que ele vem de uma família simples, mas a sua mãe, a mulher assim esmerada, botou quente em cima da garotada para ser alguém na vida, para estudar. Anderson, o negócio é o seguinte, muita gente usa um texto da Bíblia dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo diz que o exercício para pouco aproveita. O exercício não diz nada, o exercício não é de muito proveito, né? E também, eu já preguei sobre isso, aí é um outro lado da história, a questão da alimentação. Não, a Bíblia não está preocupada com o que você come, com o que você se alimenta, a Bíblia não está preocupada com sedentarismo. O que a igreja tem a ver com isso? Eu vou entrar aqui nessa temática aqui com o Anderson. Eu queria que vou abrir aqui o espaço para você começar a falar sobre esses temas que envolvem a nossa vida no nosso dia a dia. Bom, sempre muito difícil, dentro do próprio contexto evangélico, a gente ter uma oportunidade para abordar esse tema, e isso até é uma situação até inovadora dentro do meio evangélico, que eu percebo, né, durante todo esse tempo que eu venho acompanhando. Mas, como o senhor mesmo falou, esse texto de Paulo, o que poucas pessoas percebem, e como o senhor mesmo fala que texto sem contexto é pretexto para heresia, isso aí. Você precisa ter o contexto desse texto para você poder interpretar da maneira ideal. Então, Paulo está dizendo nesse texto que quando você utiliza o exercício ou a beleza envolvida pelo exercício para fins de vaidade, né? Então, aproveitando sempre a cultura grega em que ele esteve envolvido e etc., ele está se referindo exatamente a esse contexto, quando você utiliza o exercício, a prática da atividade física para a vaidade, para culto ao corpo, para a beleza física, para impressionar o próximo, e não quando você utiliza a própria atividade física com fins de manutenção da saúde, qualidade de vida e etc. Então, o contexto que ele está dizendo é exatamente isso, quando você está relacionando a vaidade, a culto ao corpo, e não a manutenção da saúde. E Anderson, aproveitando que você tocou no assunto, e é verdade, você não pode isolar um texto, senão você vai fazer heresia, vai fazer um besterol teológico do tamanho de um bonde. Mas tudo em excesso é prejudicial, sim, correto? Então, quer dizer que essa turma que faz culto ao corpo, com malhação direto, quer dizer que isso também não é um negócio bom? Não. A gente sabe que todo o nosso corpo, toda a nossa sociedade é regida por regras, né? E a mesma coisa acontece com a saúde. Existem algumas normas, algumas regras, né? Tanto de prática de atividade física como de descanso. Existe toda uma normatização das coisas para que essa prática de atividade física não se torne exatamente um fator de agressão ao seu corpo. Então, essa aplicação exacerbada de atividade física e etc., sem repouso, sem descanso, sem organização, isso é tão prejudicial quanto não fazer nada. Então eu estou frito enquanto não fazer nada, mas continua aí. Isso é muito perigoso. Um outro detalhe muito importante está relacionado exatamente a esse sedentarismo, muitas vezes na igreja, envolvido por essa questão, por esse versículo lá de Paulo,
né? E outras também pela prática de muitos e muitos anos. Ou seja, a gente sabe que o comportamento dos filhos é muitas vezes moldado pelo que ele vê nos pais. Então, se eu tenho pais que são sedentários e se alimentam mal, consequentemente, na minha família, meus filhos vão ser sedentários e vão se alimentar mal. Óbvio que isso não é uma regra geral, existem algumas exceções, mas a gente observa na própria ciência que, normalmente, quem vem de uma família que tem maus hábitos alimentares e maus hábitos de vida, também os filhos desenvolvem a mesma característica. Então, é preciso quebrar esse ciclo vicioso e torná-lo um ciclo virtuoso, né? Eu sou ao contrário. Meu pai, um cara disciplinado para a comida, tanto é que tem 91 anos, sempre fez exercício, sempre gostou de nadar e eu sou não preciso falar, estou confessando meus pecados aqui diante da multidão. É um negócio sério esse troço de exercício. Mas vamos lá, Anderson, o que você pode falar para o pessoal sobre a importância disso, né? Que eu acho que é muito interessante, porque muitas vezes eu tenho dito aqui, eu gosto de dizer que a igreja, ela muitas vezes trata o ser humano só como um ser espiritual. E a Bíblia trata o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Não apenas nessa demanda espiritual. Então, nós vamos ouvir aqui o Anderson, que é um professor nessa área, e ele pode ajudar não só a mim, mas a você também. Esse tema é um tema que, ao contrário de que muitos acham, é muito falado na Bíblia, né? Por exemplo, utilizando a Bíblia para falar com os cristãos de uma maneira geral, eu acho que é a melhor arma que a gente tem para poder contextualizar a nossa argumentação. A gente pode ver que dentro da Bíblia a gente tem a citação em média de 15 vezes sobre a palavra saúde, né? Como a gente pode ver na 3ª João, capítulo 1, versículo 2, que ele fala: meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Ou seja, a saúde que a gente está falando aqui não é aquela de saudação e etc. É a saúde física mesmo que ele está se reportando. Então a gente vê que isso é uma citação muito comum, muito frequente. Ou seja, aparecer 15 vezes no Novo Testamento significa dizer que alguma importância tem, né? E que era importante. Ou seja, como um indivíduo que vai levar alguma coisa ou vai levar alguma mensagem sem saúde? Não consegue, né? Um indivíduo que não consegue andar, não consegue transmitir, que não consegue falar, muito menos. Então, isso é um tema que já é muito importante. E as pessoas acham que saúde, né, está muito envolvida com aquela própria questão da vaidade, etc. E não, nós precisamos ter uma vida mais longeva para a gente poder proclamar aquilo que nós desejamos por muito mais tempo e alcançar muito mais pessoas, né? Então, esse é um tema que pouco se fala, mas que muita importância se dá dentro da própria Bíblia, né? Então, é importante a gente deixar algumas características, né, sobre o próprio sedentarismo e o porquê que dentro da própria Bíblia se relata essa questão de saúde, se enfatiza essa questão de saúde. Então, eu gostaria de mostrar aí na tela um slide, Põe aí, né, que é muito importante relacionado ao sedentarismo. É exatamente esse aí, ó, os efeitos fisiológicos do sedentarismo. É uma ilustração, acho que bem tranquila da gente entender. Então, quando a gente é sedentário, imagina lá o indivíduo deitado no centro da imagem, vocês podem ver aí, ó, com controle remoto, que é o que mais a gente encontra hoje, né? O controle remoto virou um grande aliado dos pais, principalmente, né? Então, a gente observa que tem modificações na composição corporal, o sujeito fica mais gordo, né? Aumenta a quantidade de massa de gordura. Nós não estamos falando aqui de peso absoluto, né? A gente está falando de peso de gordura. Tá? Peso absoluto é outra coisa, ou seja, quando você sobe na balança, aquilo é o peso absoluto. Nós não podemos definir qual é o peso de gordura e qual é o peso de massa muscular. É importante isso ficar claro, porque as pessoas medem muito a sua condição corporal pelo peso absoluto, e isso é errado, né? Às vezes você encontra um indivíduo que tem uma massa muscular extremamente desenvolvida que pesa 100 quilos, e um indivíduo extremamente obeso que também pesa 100 quilos. Então, quem é mais saudável e quem é menos saudável, né? Então, o peso absoluto ele não consegue definir isso claramente, né? E o que mais a gente se preocupa hoje é com a própria função cardiovascular, como vocês podem ver aí em vermelhinho, né? Além da função músculo-esquelética, ou seja, o sedentarismo ele causa uma ruaça quase que generalizada. Fisiologicamente falando, ele causa uma alteração completa no organismo do sujeito.
E, obviamente, a Bíblia não iria deixar esse assunto passar, né, sabendo ou conhecendo o corpo humano, como se conhece, né, vendo que esse sedentarismo, essa falta de atividade, poderia provocar tamanhos efeitos deletérios nesse corpo. Pode tirar, por favor? Então, baseado nisso, a gente precisa entender alguns detalhes, né, que são muito importantes. Por exemplo, existem diversas pesquisas que mostram quanto mais sedentário o indivíduo é, mais cedo ele morre ou mais risco de morrer ele tem. Quando a gente separa isso por tipos de doenças ou problemas de saúde que ele pode ter, a gente observa que os problemas cardiovasculares são os maiores relacionados ao sedentarismo. Então, quanto mais sedentário, mais risco dele morrer de algum problema cardiovascular. Por outro lado, a gente não pode deixar de citar que não é pelo fato do indivíduo ter um pouquinho mais de massa gorda, ou seja, ser mais gordinho, que ele é menos saudável do que o indivíduo mais magro. Isso também é uma controvérsia muito grande que acontece, que tem na literatura, e isso é um fator de engano na cabeça das pessoas, achar que o indivíduo, se ele é um pouco mais gordinho, que ele está mais fadado a morrer ou a morrer mais cedo. Isso não é verdade. A gente observa que existem diversos indivíduos que têm uma massa corporal maior, mas ao mesmo tempo são mais saudáveis do que os indivíduos mais magros. Por quê? Porque mesmo com essa massa corporal maior, eles são menos sedentários do que os mais magros. Então a massa corporal, ela não é suficiente para definir se o indivíduo é mais ou menos sedentário ou se ele está mais ou menos apto a desenvolver alguma patologia. Mas sim, o sedentarismo é um marcador muito forte nessa questão deletéria da saúde. Bem, eu já estou frito, você vê. O Anderson é meu genro, está fazendo doutorado em ciências da fisiologia, né? Ciências fisiológicas, melhor definindo, né? É professor de educação física, tem mestrado, e é professor da Universidade Federal Rural aqui no Rio de Janeiro, mas eu, como muitos brasileiros que vivemos numa atividade de alto giro, de alta demanda, a gente esquece de coisas tão importantes. Eu sou uma lástima nessa história de exercício. Tomo bronca da minha mulher, tomo bronca de tudo que é lado, mas vou melhorar. Vou lutar para melhorar, se Deus assim quiser. Daqui a pouco eu vou perguntar aqui, o Anderson vai falar também, dentro de tudo que ele está aqui comentando com a gente, o que é uma pessoa que faça um exercício que se considere regular. Como é que é isso? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, todo dia. O que é uma coisa boa para o cara que tem essa vida doida, e hoje quase todo mundo? O que é bom, certo? Para a gente não cair na história do sedentarismo, tá certo? Então, daqui a pouquinho, eu vou estar aqui com o Anderson conversando sobre isso. Não sai daí não, que a gente já volta. Vida. Você precisa contra um real transformador. Vitoriosa. Se prepara, Deus vai abrir as janelas dos céus. Para você. Vai mudar a sua vida para uma vida melhor. Vem ouvir uma palavra de fé e esperança com o pastor Silas Malafaia em Manaus. Dias 25 e 26 de agosto, às 19 horas, no Anfiteatro da Praia da Ponta Negra. Louvor e adoração. Chaves Alencar, Nani Azevedo, Eixla, Marquinhos Menezes e Lília, Josiane, Dayan Alencar, Daniele Cristina, J.A. e Raquel Melo. É um sinal que vem bênção. Venha e forme sua caravana. Apoio Igrejas Evangélicas do Estado do Amazonas. A mais importante obra teológica no mundo em sua categoria. O que nos orgulha que foi feita por um brasileiro. Concordância Bíblica Exaustiva Joshua, em 4 volumes. Mais de 750 mil referências bíblicas. Um ranking das palavras mais usadas na Bíblia. Facilidade de entender as referências para encontrar o texto bíblico desejado. Adquira agora mesmo pela Central Gospel numa promoção de lançamento com 20% de desconto de R$ 369 por R$ 295,20 em 10 vezes no cartão ou 6 vezes no cheque pré.
À vista, 30% de desconto com pagamento no cartão por R$ 258,30. Tudo isso sem despesas de correios para qualquer lugar do Brasil. Ligue agora. 0 Operadora 21 21 87 7000. 21 87 7000. E também nas lojas da Central Gospel. Central Gospel, impactando vidas e conquistando vitórias. Novo CD Tatiana Malafaia. Tempo de romper. Sim, vem renovar. Sim, vem restaurar, transformar os nossos corações. Chegou o tempo do agir de Deus. É tempo de acreditar no que Ele tem para você. Até que Participação especial de J.A. na canção Rispa. adorar e atrair a sua presença e me prostrar com profunda reverência. Adquira agora mesmo. 0 Operadora 21 2187 7000. 2187 7000. E também pelo site editoracentralgospel.com. Tatiana Malafaia. Tempo de romper. Mais um lançamento Central Gospel Music. Bem, minha gente, nós estamos aqui falando de obesidade, estamos falando de sedentarismo, né? E será que isso tem a ver alguma coisa com a Bíblia, com o Evangelho, com vida espiritual, com vida cristã, né? Alimentação, essa coisa toda. Eu estou aqui com o Anderson, você que chegou agora, que é professor da Universidade Rural, né? Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele está fazendo doutorado em Ciências Fisiológicas e a gente está batendo um papo aqui. Mas eu já vou continuar esse papo aqui com o Anderson, mas quero oferecer a você 3 livros muito bacanas. Muito bacanas. Esse aqui não tem nada a ver comigo. Quando homens bons ficam irados. Não sei que não tem nada a ver, eu sou um cara tranquilíssimo. Estou brincando. Como é que você canaliza a sua ira? Muito, muito importante. Custa R$ 29,90. Um outro livro muito bacana é Forjados por Deus. Lutas, tribulações, adversidades que nos fazem ser uma pessoa melhor. Custa R$ 31,90. E um outro livro de um cara que é meu amigo, e ele, um dos melhores oradores que eu já ouvi na minha vida, um escritor de mão cheia, que é o Dr. Myles Munroe. Ele fala sobre solteiros, casados, separados e vida após divórcio. O livro custa R$ 31,90. Se você quiser os 3, ok? Quando homens bons ficam irados, forjados por Deus, e solteiros, casados, separados e vida após divórcio. Você não é obrigado a levar os 3. Se você quiser os 3, eu te dou 20% de desconto e você vai pagar 3 de R$ 24,98 no cartão ou no cheque pré. Te dou 20% e você paga em 3 vezes. É só você ligar aí pra gente, mas espera um instantinho, deixa eu dizer mais uma coisa. Eu tenho falado aqui, nós lançamos uma obra que eu mesmo estou surpreso. Em 3 semanas esgotamos a primeira edição. Estamos na segunda, perto do final. Uma obra feita por um brasileiro e na categoria que ela é a obra mais completa do mundo. A Concordância Bíblica Exaustiva Joshua. 4 volumes. Todas as palavras da Bíblia você encontra nessa concordância. Mais de 700 mil referências. Você quer estudar qualquer palavra na Bíblia, você vai encontrar os versículos, uma obra fenomenal. Eu quero oferecer para você. Você pode pagar, eu te dou 20% de desconto e você pode pagar em 10 de R$ 29,52. Custa 300 e varada, eu estou dando 20%, não tem despesa de correio e você paga em 10 vezes no cartão ou 6 no cheque pré. Se quiser pagar em uma só vez, aí você vai ter
30%, R$ 258,30 você paga uma vez só no cartão. Se somar um livro, 2 ou os 3 livros com essa obra, soma e divide por 10. Entre em contato conosco hoje até 4 da tarde, de segunda a sábado, de 8 da manhã até às 8 horas da noite, de segunda a sábado, ok? Se você não conseguir falar hoje, no cartão ou no cheque pré. 0 operadora 21 87 7000. 0 operadora 21 87 7000. Um outro telefone, 0 operadora 21 2598 2019. 0 operadora 21 2598 2019. Pela internet, editora centralgospel.com. Editora centralgospel.com, ok? Tenho certeza que esses materiais vão abençoar grandemente a sua vida. Bem, vamos voltar aqui o nosso papo aqui com o Anderson, falando de obesidade, falando aí de sedentarismo, e eu tinha dito para ele o seguinte, tem alguma... o que a gente pode dizer que um camarada, isso aqui é o ideal de exercício físico, isso aqui é o ideal, certo? Uma outra pergunta, ele vai poder comentar e falar a hora que ele quiser responder isso, o que é uma boa alimentação, o que é um camarada que se alimenta de maneira saudável, o que isso tem a ver? Vamos lá, Anderson. Bom, a gente vai tentar responder essas questões no encaixar do desenvolvimento isso, aqui, das ideias. do papo. Aproveitando ainda o gancho do sedentarismo, que eu acho muito importante para a gente deixar bem claro na cabeça das pessoas, exatamente o porquê que a gente está tentando focar nesse tema, especialmente dentro da igreja, né? Óbvio, aproveitando o gancho, mas porque isso é um mal mundial. O sedentarismo é um mal mundial. E como a igreja tem uma proposta de renovação mundial, né, eu acho que nada mais justo do que dentro desse próprio grupo começar a se renovar não só espiritualmente, mas fisicamente. Então, como eu disse, a própria Bíblia já traz alguns relatos sobre isso, e a gente observa que dentro da própria Bíblia, nos seus relatos históricos, há um baixo nível de atividade sedentária em todos os personagens que a gente observa dentro da Bíblia, né? Ou seja, a prática mais comum era andar, correr, isso você pode ver lá em Marcos, 2 Samuel, quando as pessoas corriam para levar informação. A gente pode ver na própria questão da própria maratona, que o indivíduo correu uma distância enorme para levar uma mensagem, dizendo que já tinha vencido a guerra, e isso foi feito a pé. É bom que a gente não esqueça que naquela época existia cavalo, existia jumento, existia um montão de animal de transporte, mas ainda assim os indivíduos faziam todas as suas atividades, na grande maioria das vezes, feita à mão e a pé, né? Então isso é muito importante a gente deixar claro que hoje, até mesmo para a igreja, a pessoa mora a 3, 4 quarteirões da igreja e vai de carro, né? Rapaz, deixa eu te falar uma coisa, a nossa igreja tem um elevador. Você sabe que eu já botei para fora do elevador, um andar. A igreja fica no segundo andar, ou melhor, no primeiro andar, porque é o térreo. Então, térreo, temos 4 andares. Rapaz, eu já vi gente nova. Eu vou para o 4º andar, aí eu vou, podia até ir de escada, podia até fazer o exercício, é verdade. Mas 4 andares, chego atrasado, aí entro no elevador, certo? Aí eu pergunto, vejo um cara novo, quando é senhora, boca miúda, quando é senhor, calado. Aí eu pergunto, você vai para onde? Eu vou para o primeiro andar. Eu falei, sai do elevador, vai de escada. Um andar de escada, camarada. Um andar de escada e o cara não quer ir. Um andar. Você vai num prédio, o cara aperta no primeiro e não quer andar um andar. Aí também, eu sou sedentário, mas também isso é um abuso. Infelizmente é isso. Existe um pesquisador que já faleceu e foi muito importante na própria educação física, chamado Pollock. E dentro do livro dele existe um experimento que foi feito dentro de um shopping, né? Onde na porta da escada rolante ele colocou um aviso.
Alguma coisa desse tipo, eu não lembro muito bem os detalhes, mas ele falou assim: se você quiser cuidar do seu coração, evite andar de escada rolante. Essa simples placa na porta da escada rolante já reduziu em alguns números percentuais o número de pessoas que usavam a escada rolante e passaram a usar a escada normal, né? Então, o que acontece também é que eu acho que a massificação da informação é muito importante para educar. E a gente começa a educação lá na escola também, né? Não só com os pais, mas na própria escola. Então, a educação é muito importante. Eu acho que é por isso que esse tema sendo falado na igreja, assim como o objetivo é educar espiritualmente, eu acho que comportamentalmente é muito importante dentro da própria igreja a gente estar falando isso. E eu acho que isso vai causar alguma transformação. A gente pode não ver nessa geração, mas numa próxima isso vai ser muito mais forte, né? E eu entendo que essa prática ou essa baixa prática de atividade física dentro da própria igreja também se dá, ao mesmo tempo que a Bíblia fala muito sobre saúde, sobre hábitos saudáveis, se fala pouco sobre atividades físicas e esporte, né? Mas a gente entende que num contexto, de uma maneira geral, isso acontece exatamente porque a atividade esportiva naquela época era muito voltada para atividades pagãs e etc. E o povo de Israel, ou os judeus de uma maneira geral, eram muito resistentes a isso em função de envolvimento com deuses, né? E isso causou uma certa repulsa, né? Porém, Paulo, com a sua influência grega e romana, conseguiu, de uma maneira geral, entender que o esporte, né, de uma maneira geral, não tem relação direta com deuses, e sim tem uma relação geral com a saúde de uma forma mais abrangente, né? E próprio Paulo cita em algumas passagens a sua observação do esporte como uma forma de ensinar ao povo, onde ele faz relatos exatamente que a gente luta, a gente deveria lutar, mas não desferindo golpes no ar. Ou seja, quem é que desfere golpe no ar? É lutador de boxe. Então ele entendia muito bem a questão dos esportes e conseguia perceber que isso era muito importante, né? Então, mesma coisa em 2 Timóteo, Paulo fala que nós devemos obedecer às regras, assim como o bom atleta segue as normas de seu esporte. Isso está escrito em 2 Timóteo, né? Ou seja, os esportes já se tinha o conhecimento do esporte, então já se sabia que a prática esportiva era comum. Agora, esse fato de não estar bem difundida dentro da Bíblia é exatamente por essa questão do envolvimento religioso, né? Mas não significa dizer que estaria errado ou que isso era contra os princípios judaicos, de forma nenhuma, né? Agora, partindo para a questão da alimentação, e isso é muito importante a gente deixar claro, porque nós, como cristãos, deveríamos ser imitadores de Cristo. E é muito importante a gente deixar claro que quando se fala sobre ser imitador de Cristo, ou quando a Bíblia fala, ou quando Paulo fala para ser imitador de Cristo, não é só na questão espiritual, como o senhor mesmo levantou, na questão atitudinal, comportamental, também deve ser relatado, também deve ser demonstrado esse tipo de prática, né? Então, como vocês podem ver, a própria cultura judaica evitava o consumo de carne gorda, ou seja, a gordura era oferecida a Deus e era consumido carne magra. Era muito comum o consumo de legumes, frutas, verduras, mel, azeite, que apesar de ser uma gordura super saudável, né? Ou seja, a prática alimentar naquela época era muito saudável. E nós temos diversos relatos na ciência de que a dieta do Mediterrâneo, ou seja, a dieta dos povos do Mediterrâneo, e por isso hoje o nome dela é dieta do Mediterrâneo, que tem a base de legumes, verduras, frutas, evitar gordura, evitar o consumo excessivo de carnes gordas e etc., é a melhor dieta para a manutenção da saúde. Hoje a ciência deixa bem claro isso. E essa dieta do Mediterrâneo era exatamente a dieta mais comum naquele povo, e por isso chamado da dieta do Mediterrâneo, porque surgiu ali. Então, alto consumo de peixe, alto consumo de frutas, legumes e etc. Isso contribui para a saúde. E até hoje esse tipo de dieta é o melhor. Porém, a gente observa que estamos assistindo um jogo de futebol, não estamos com sede, mas vamos beber um copo de Coca-Cola. Estamos assistindo um filme, não estamos com fome, mas vamos comer pipoca, né? Ou seja, o hábito alimentar, ou melhor, o vício alimentar
tomou conta e o vício alimentar é errado. Por exemplo, se nesse momento, em vez de tomar um copo de Coca-Cola, nós comêssemos uma fruta, seria bem diferente. Né? Se na hora da pipoca nós comêssemos uma outra coisa mais saudável, por exemplo, cenoura, né? Tomate, como um fruto, como tomate é um fruto, provavelmente a consequência seria diferente. Por quê? Hábitos mais saudáveis. Bem, está falando sobre alimentação e no meio evangélico, no meio cristão, as pessoas não falam sobre o pecado da glutonaria. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3, versículo 5, ele diz assim: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Isto é, fazei morrer. Sou eu que tenho que fazer morrer. Mortificai, eu faço morrer. Lá está o apetite desordenado. Agora, Jesus diz uma coisa, atenção, povo cristão. Jesus diz uma coisa que é mais pesada ainda. Em Lucas, capítulo 21, versículo 34. Olhai por vós, para que não se sobrecarreguem os vossos corações das glutonarias, bebedices e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Gente, tem dois textos aí que não são brincadeira. Colossenses 3,15 diz que a glutonaria é pecado. Lucas 21, 34, Jesus está dizendo que no arrebatamento da igreja você pode ficar se você é um glutão desesperado. Isso aí, meu filho, nós estamos falando de Bíblia. Como é que Deus se preocupa e como a palavra se preocupa com a questão da alimentação. E é muito importante a gente deixar claro, eu acho que agora vai assustar um pouco mais, né? Por quê? Nós sabemos que, pela lei da termodinâmica, né, nada se cria, tudo se transforma. A energia vai ser sendo transformada. E a gente sabe que o corpo humano ele funciona como uma base matemática normal. Só um instantinho. Ele está falando aqui, é a primeira lei da termodinâmica. É a primeira lei, né? Eu acho. Que a quantidade total de energia é a mesma. Isso é mais uma lambada na teoria da evolução, mas deixa eu voltar para o assunto, que esse não é o assunto, certo? A quantidade total não tem energia em evolução, ela muda, como é que você fala? Ela só se transforma. Ela só se transforma, mas a quantidade é a mesma. Não tem energia evoluindo, não. Mas esse é outro papo. É só que ele falou aqui, eu fiquei atento, que eu gosto desse tema, né? Vamos voltar aqui para a obesidade e para a questão de sedentarismo. Vamos lá. Isso. Então, como a gente estava falando, o corpo ele é como se fosse um sistema fechado matemático. Ou seja, se eu tenho a entrada de energia e tenho o consumo dessa energia, o meu corpo se mantém igual. Se eu tenho uma entrada de energia superior ao consumo de energia, significa que o meu corpo vai reter, ou seja, vai acumular. Se eu tenho uma entrada de energia menor do que o consumo de energia, significa que meu corpo vai emagrecer. Então, a gente sabe que esses indivíduos que estão com excesso de peso é porque está entrando mais energia do que eles estão consumindo. E aí entra a glutonaria. Salvo algumas exceções de distúrbios hipotalâmicos, distúrbios endócrinos de uma maneira geral, que isso é uma fatia pequena. E aí, Anderson, tem um dado também, a Bíblia não deixa nada aberto. A Bíblia diz que os sãos, Jesus, não precisam de médico, mas sim os doentes. Você está falando de algum distúrbio, de algum problema que faz com que a pessoa coma compulsivamente. Isso, exatamente. Não é verdade? Aí você está precisando de um médico. Né? Exatamente. Aí olha lá, a Bíblia já está dando uma outra dica. Jesus, hein? Não deixou para ninguém. Jesus não exclui a medicina. Eu brinco sempre o seguinte, se a Bíblia excluísse a medicina, a gente botava um irmão em porta de cada hospital, cada cara que chegasse doente, a gente orava e o cara ficava curado. Não existe isso. Jesus declarou que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Isso Exatamente. é interessante.
E a gente sabe que essa é uma parcela pequena. Se a gente for colocar alguns exemplos aqui, muitos que estão assistindo a gente vão estar inseridos nisso. Como eu falei anteriormente, nós não estamos com sede, mas bebemos um copo de refrigerante. Nós não estamos com fome, mas vamos comer um amendoim, etc, etc. Ou seja, quando a alimentação se torna um vício e não uma necessidade, porque nós devemos nos alimentar por necessidade de energia, ou seja, o sinal da fome é o sinal primordial para que você procure o alimento, né? Isso no reino animal é muito comum, muito claro, né? E para os homens funciona da mesma forma, né? Ou seja, nós devemos nos alimentar a partir do momento que nós sentimos fome, não por vício de estar comendo ou mastigando alguma coisa, né? E, obviamente, esse excesso, esse excedente, né, de energia e de comida vai levar a um ganho de peso. Mas aí existe também aquelas situações, não, eu só me alimento quando eu estou com fome. Sim, mas você se alimenta de maneira correta para que essa fome não esteja absurdamente grande, ou você se alimenta de maneira mais fracionada, evitando com que essa sua fome seja muito intensa, né? Porque é muito comum as pessoas falarem, eu só almoço e janto. Pronto. Já arrebentou o teu sistema energético. Por quê? Eu almoço meio-dia, janto 8 horas, olha a janela de tempo que o seu corpo está sem alimento. Então, vai se adaptar? Sim, nós somos altamente adaptáveis. Qual é a melhor maneira, Anderson, de se alimentar, então? Isso. Porque a maioria dos brasileiros fazem isso, inclusive eu. A nutrição deixa bem evidente que a melhor forma de você evitar alteração no teu metabolismo corporal é manter intervalos pequenos entre uma refeição e outra, ou seja, se alimentar nem de que seja de algo com baixa caloria ou uma baixa quantidade de 3 em 3 horas. Então eu faço café da manhã, 3 horas depois eu como uma fruta, uma barra de cereal, 3 horas depois eu venho ao almoço, 3 horas depois eu faço exatamente uma quebra desse tempo de jejum com uma fruta ou com outro cereal, 3 horas depois um lanche da tarde, 3 horas depois a janta e dependendo da hora que eu vou dormir, 3 horas depois eu faço uma ceia. Rapaz, meu pai é um cara militar, disciplinado pra caramba, e você falou que os pais dão exemplo, mas nessa área eu fiquei devendo, fiquei rebelde. Meu pai, ele toma café de manhã cedo, certo? Não come nada, não costuma comer nada, meio-dia ele quer almoçar, de tarde ele toma um cafezinho e depois de noite ele faz um lanche. Nunca vi meu pai jantar. Né? Meu pai é um cara de 91 anos, não é obeso, né? Não tem nem barriga, tem mais do que ele, certo? E ele é disciplinado nisso, quer dizer, isso é uma boa condição para a saúde do indivíduo. É muito importante você disciplinar o horário das suas refeições, né? E não deixar esse espaço, como eu disse, muito grande. Exatamente no ponto que eu ia tocar era esse. Quando eu almoço e janto, o intervalo é tão grande que a fome fica muito grande. E aí o que acontece? Eu como demais. E esse mecanismo de saciedade, ele é um pouco mais tarde do que a ingesta. Então, a gente sabe que energeticamente você já está pronto, já estaria ideal uma determinada quantidade de comida. Só que essa informação demora um pouco mais de tempo para chegar, né? Então você acaba comendo além do que deveria. E um outro detalhe é que o teu metabolismo, por esse espaço ser muito grande, ele diminui, ou seja, o consumo de energia para o funcionamento dos teus órgãos, ele diminui. É como se fosse um motor que começa a se adaptar, ou seja, a gente não tem aquele motor que começa a consumir mais gasolina e depois que tudo se ajusta, ele consome menos gasolina, é mais ou menos assim, né? Ou seja, fica muito tempo sem energia, o que o organismo pensa? Poxa, eu não posso funcionar com muita velocidade, porque senão vai faltar energia no meu corpo. Então eu vou dar uma reduzida nessa velocidade de funcionamento para economizar energia até a hora de chegar ao alimento. né? E é aí que está o grande problema. Esse intervalo muito grande reduz o metabolismo e a energia que chega vai ser sempre excedente. Energia excedente significa dizer que está entrando mais energia e eu estou consumindo menos energia do que está entrando. E ela vai se acumular. É aí que vem o pneuzinho, é aí que vem a barriga, é aí que vem o ganho de peso e a massa de gordura. É, meu filho, o negócio está quente do nosso lado. Eu vou continuar daqui a pouquinho aqui com o Anderson, mas eu vou oferecer aí uma música bonita com J.A. do seu CD Essência, um clipe muito bonito
e daqui a pouquinho eu volto. Eu quero que o Anderson fale, o tempo está correndo, sobre a questão de exercício físico, de sedentarismo, essa história toda. Então, vamos ao JA e já eu estou de volta. Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu. Chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu. Entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte. Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina, angular, único e verdadeiro, último e primeiro. Pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado. O rei despiu-se da glória no corpo mortal, pra me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural. Seus olhos têm fogo, consomem o mal. Nem sua coxa está escrito que ele é rei dos reis e o senhor dos senhores. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus. Digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é. Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Absoluto, exaltado, Ele é Senhor, leão imbatível, campeão de Judá, revelação perfeita, santo de Israel. Esse é dele a tempestade atrás. Extraordinário, nele não há defeitos, onipotente, indescritível, incomparável. Desejado das nações, príncipe do céu, estrela da manhã, Emanuel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus. Digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, só Ele é. Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, Bem, minha gente, nós estamos falando aqui de obesidade, estamos falando de sedentarismo, estamos falando, e o Anderson falou muito bem aqui, que
a questão de que a Bíblia mostra muitos textos e até interpretações erradas quando Paulo diz que o exercício, vou repetir que você pode estar me pegando aí agora, para nada aproveita ou para pouco aproveita, e você não lê o contexto, ele está falando de culto ao corpo, não está falando nada do exercício, porque Deus trata o homem como ser espiritual, sociológico, biológico, você tem que entender isso, e psicológico. Eu estou aqui com Anderson Silveira, ele é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ele tem mestrado e focado na área de obesidade infantil e adulto, e ele está fazendo doutorado em ciências fisiológicas. E eu brinquei aqui no início que esse título tudo é fichinha. O título que ele mais fica orgulhoso é porque ele é meu genro. Ele é casado com a minha filha Thalita. É isso que dá a ele empolgação, não é o doutorado que ele está fazendo. Mas, Anderson, esse negócio de sedentarismo aí, Anderson, o que é bom para o cara fazer? Eu escuto tanta história, 3 vezes ao dia, 40 minutos. 4 vezes ao dia, 50 minutos. 1 vez por semana. Como é que é esse negócio? O Colégio Americano de Medicina do Exercício, né, que chama de American College of Sports Medicine, é um dos maiores formadores de opinião para a nossa classe, ou seja, para a classe envolvida com atividade física. E ele faz algumas recomendações, né, de no mínimo 2 vezes por semana, iniciantes, e no mínimo 30 minutos por dia. Obviamente, o ideal seria que esse tempo de atividade física fosse superior a 150 minutos por semana. Isso daria mais ou menos 30 minutos durante 5 dias, né? Mas se nós pudéssemos fazer 2 vezes por semana, em torno de 1 hora, 1h15, já seria o suficiente. E quais atividades seriam as mais interessantes, né? Ou seja, atividades como correr e caminhar, atividades como trabalho de musculação ou treinamento resistido, né, atualmente falando, o nome mudou de musculação para não causar aquele impacto de achar que musculação só são aqueles indivíduos extremamente hipertrofiados, né? O treinamento resistido, atividades de flexibilidade, né? Isso tudo envolvendo uma coordenação entre essas atividades. E a gente sabe que a população, normalmente, ela não tem condições de fazer isso sozinho, né? Então, por isso, a gente sempre recomenda o auxílio de um nutricionista para fazer exatamente essa educação alimentar que os indivíduos não têm, porque não conhecem mesmo, isso é normal. E também a orientação de um profissional de educação física. Hoje, o Rio de Janeiro, por exemplo, está repleto de academias. Procure uma boa academia, uma academia bem equipada, com aparelhos novos, com boa iluminação. Mas Anderson, se um camarada tem uma esteira em casa, ok? E ele por 4 vezes por semana, vou aqui dar um número, ele se utiliza de meia hora ou 40 minutos para fazer uma caminhada na esteira, ou então ele caminha no parque, isso 3, 4 vezes por semana. Isso não é útil, isso não é importante? Como é que é isso? Isso, é muito boa essa pergunta, porque isso confunde muito as pessoas e elas acham que só fazer isso seria o suficiente. Então, dentro do próprio treinamento, do treinamento desportivo, o treinamento do próprio corpo humano, como eu disse, ele é super adaptável. Então, o que acontece? Você vai andar no parque, vai caminhar na esteira, mas você não tem uma programação, né? E isso é muito importante, o senhor tocar nesse ponto, porque é muito importante a gente destacar a diferença de atividade física e exercício físico. O que é atividade física? É qualquer movimento de contração muscular do dia a dia, ou seja, varrer uma casa, subir uma escada, fazer comida, lavar louça. Agora, o que é o exercício físico? O exercício físico é um conjunto de atividades com regra, com tempo de intervalo, com progressão de carga, com progressão de intensidade, tempo, resistência, etc. Então, o que diferencia o exercício físico da atividade física é exatamente toda essa regulamentação, ou todas essas normas que vão compor o treinamento daquele indivíduo. Mas não tem valor esse negócio não, Anderson? No início. Isso que é muito interessante e é muito importante. O início, qualquer coisa num corpo sedentário vai ser muito importante, mas depois essa mesma atividade ela começa a ser um fator negativo, porque em vez do indivíduo treinar, ele começa a destreinar.
porque não tem essa progressão que o corpo humano precisa. Então, por isso a gente sempre recomenda a procurar um profissional de educação física, procurar academias, mesmo os indivíduos que têm pouca condição financeira, a gente já tem os programas, os projetos nas praças aí, a gente sabe que existem várias críticas sobre esses projetos e esses programas, mas já é um bom incentivo, já é um bom começo, né? E procurar esse pessoal para poder orientar, além de também ter que procurar um nutricionista para poder melhorar essa educação alimentar. Você falando aí sobre alimento, eu observo que as pessoas comem pelo sabor da comida, cheiro da comida e pela beleza que apresenta o prato e não pela necessidade do organismo. Isso. Meu pai é um cara disciplinado nesse negócio. Ele come o que é suficiente. Pode ser a comida mais saborosa do mundo, mais fantástica do mundo, mas o velho é duro na queda. Eu tento, né? Eu tento eliminar refrigerante, que 95%, quer dizer, eu fico tentando, né, a coisa mais saudável, mas isso tudo não é o suficiente. Anderson, nós estamos aí com um tempo pequeno, você tem 2 minutos aí para encerrar aí, dar uma palavra geral, porque nós já estamos aí em cima da bica. Eu gostaria, inicialmente, de passar para todos, né, que melhorasse essa questão da alimentação, procurasse exatamente mudar esse comportamento de vida, tanto alimentar quanto físico, para que a gente possa construir um futuro, né, uma sociedade com um futuro de saúde ou de uma maneira melhor do que a gente está encontrando hoje, né? E a gente sabe que os gastos do governo, por exemplo, no governo americano, é mais de 170 bilhões, né, com relação a custo com sobrepeso e obesidade. E isso para o nosso país seria extremamente danoso. E a gente está vendo que nós estamos com uma característica muito próxima dos americanos. Então a gente precisa exatamente mudar esse comportamento, né? Depois eu gostaria de mostrar, se houver tempo, uma formulazinha matemática. Tem 1 minuto aí, vamos embora. Tem como projetar? Agora, pode projetar na tela. Larga aí. Essa formulazinha matemática para os indivíduos saberem se estão dentro do padrão, né? Então, como vocês podem ver aí, o peso dividido pela estatura em metros ao quadrado, tá vendo? Esse é o famoso índice de massa corporal, né? E aí ele te dá uma ele te dá uma classificação que menor que 18,5 magreza, entre 18,5 e 24 normal, e a partir daí o que é... Como é que é o negócio? Divide o peso pela estatura em metros ao quadrado. Por exemplo, se você tem 1,79 m, 1,79 ao quadrado. Tá. Isso vai te dar um valor. Esse valor dentro dessa tabela, né? 18,5 magreza, 18,5 a 24,9 normal, e a partir daí os níveis de obesidade. E quanto maior for esse valor, mais risco de doença você vai ter. Mais frito e ferrado tá o cara. Exatamente isso. Bem, obrigado, Anderson. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade e muito obrigado. Espero que a gente possa ter ajudado a muita gente com essa informação. Vai voltar aqui. Bem, estou aqui com o Anderson, que é, como eu tenho dito, é meu genro. Ele está fazendo doutorado em ciências fisiológicas, tem mestrado, é professor da Universidade Federal Rural em nutrição esportiva e fisiologia do exercício, e foi muito legal. E dizer uma coisa para você aqui nesse finalzinho. Evidente que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é uma prioridade, mas tem a Bíblia dizendo que o templo, o corpo é o templo, e a Bíblia diz que aquele que destruir o corpo, Deus o destruirá. Olha que coisa incrível. Você tem que cuidar também do seu corpo, viu? Você tem que cuidar também da sua saúde. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. E no próximo programa, muita gente me pediu, eu vou repetir, vou trazer aqui o cara que fez um implante aqui no meu cucurute aqui, eu vou trazer um médico, um grande especialista, um dos mais renomados médicos de cirurgia capilar, muito bacana, mas muito bacana foi, e tinha negócio de Olimpíadas e tal, e aí jogos, eu vou colocá-lo de novo no próximo domingo, vai ser muito bacana. Bem, Deus ama você, Jesus Cristo é o único Salvador, Deus quer transformar a sua vida para melhor, obedeça esses conselhos
Que Deus abençoe você, sua família, uma semana muito bacana. Até o próximo programa, querendo Deus.